Vamos dar início a mais uma noite de estudos no Grupo Espírita Meimei, e eu vou ler então um item do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Item 5, Obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão: graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparardes? Como suplicai graças, vós que vos buscastes uma recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede nesse momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1800. Então, agradecemos primeiro a Deus, nosso Pai, né, por essa oportunidade de participarmos juntos, mesmo de forma virtual, a essa equipe de trabalhadores do bem, que é o Grupo Espírita Meimei, aqui em Angra dos Reis. Estamos no primeiro mês do ano, que se iniciou, e geralmente é o momento mais propício para reavaliarmos os nossos compromissos, fazermos os ajustes necessários, visando com isso, né, um melhor aproveitamento em nossas vidas com Deus, com os outros e conosco. A gente precisa estar sempre reavaliando o nosso material de trabalho. Chegamos ao final do ano, geralmente falamos quando inicia janeiro. Passou mais um ano e nem vi passar. Então a gente diz assim: passou um ano e eu consegui realizar o quê? A gente não consegue ver. Então, é um momento que a gente repara o que a gente fez no ano anterior, como é que a gente conseguiu caminhar. Sabemos que, apesar do momento de pandemia, continuamos estudando a doutrina espírita, assistindo reuniões públicas através das plataformas, e que todo esse conteúdo nos convidaram a modificar nossas disposições internas, repensar o momento social,
buscamos ler obras, conteúdos elevados, recebemos inúmeras orientações, né, e palavras dos guias, mentores, em relação aos nossos pensamentos, sentimentos, comportamento. E, ao final disso tudo, nos resta sempre perguntar: o que nós fizemos com todo esse repositório do ano anterior, né, que foi de muito conteúdo em nossas vidas? Então, é um momento sempre de autoavaliação, em que verificamos nossos compromissos assumidos perante o Cristo, se eles estão sendo realmente cumpridos e vivenciados. Em ano de saúde, em ano de pandemia, de endemia, com sol, com chuva, o trabalhador do Cristo, ele se mantém fiel. Ele tem lá os percalços, mas ele sabe que tem que se manter fiel. Então, o nosso maior compromisso, quando a gente fala do compromisso com Cristo, é, antes de tudo, nos conhecermos bem, porque só assim nós conseguiríamos, né, harmonizar a nossa vida de acordo com as leis de Deus, para que possamos reconstruir, muitas vezes, reformular toda essa nossa bagagem, tendo como referencial Jesus, o padrão do Cristo, que é o nosso modelo. Então, quando falamos na palavra compromisso, nós vamos lembrar de quê? Pelo dicionário. Uma obrigação, um ajuste, um pacto, né? Uma promessa a ser cumprida, um trato a ser cumprido. Isso é um compromisso. E hoje nós iremos refletir sobre os nossos compromissos com Jesus. Então, nós trouxemos, além, né, do que a companheira Márcia leu, do Evangelho, capítulo 20, nós vamos ler um pequeno trecho do livro Pequena pela Graça Infinita de Deus, de Baltazar, psicografia de Altivo Panfiro, que nos diz assim: a mediunidade é uma força que Deus deu ao homem, e essa desabrocha na criatura ou junto dela, no momento que a mesma esteja preparada para absorver-lhe o ensino ou desenvolver-lhe o trabalho. Por isso mesmo, quase todos aqueles que se esquecem do compromisso firmado na espiritualidade antes de reencarnarem e na Terra adiam o exercício da mediunidade, sentem-se como que desamparados, porque, em realidade, foi compromisso assumido e não cumprido. Isso os torna tristes, desajeitados, desajustados, inquietos, quando não sofredores. A mediunidade aqui sendo colocada, de uma forma geral, para todos os trabalhadores da casa espírita. Então, a leitura desse item 5, os trabalhadores do Senhor, trata-se de uma mensagem do Espírito de verdade, que mais uma vez nos convoca ao trabalho do bem, como trabalhadores da última hora, que somos nós. Pois que já ouvimos antes, né, esse chamado de Jesus, mas sempre estamos atrasados pelo serviço a realizar, no momento em que, na maioria das vezes, melhor dizendo, adiamos a nossa tarefa em razão de situações da vida material que acabamos priorizando, esquecidos do compromisso assumido. Há quantos séculos somos chamados para o trabalho com essa falange do bem? Quantos de nós já conhecíamos, né, antes da reencarnação, a doutrina espírita, já no próprio plano espiritual, né? Quantos de nós ainda hoje nos sensibilizamos com essa mensagem consoladora que a vida continua, a doutrina espírita nos traz. Entretanto, continuamos a correr atrás das ilusões da vida material, daquilo que é transitório, perecível, esquecidos do compromisso com Cristo. Essa mensagem, acho ela de mais importância, porque nos alerta que estamos reencarnados, né, justamente num período de transição em que a Terra passa pela transformação, né, de mundo de provas e expiações
para um mundo de regeneração. Nós sabemos que a classificação do mundo ela é feita de acordo com o grau de adiantamento ou inferioridade dos seus habitantes. Então, nesse momento, nós vamos refletir qual foi o nosso papel nesse momento que a Terra passa, como espíritos. Qual a nossa responsabilidade com esse momento social de tantas mudanças? Nós já sabemos quais são os nossos princípios, está bem definido, consolidado. Nós já paramos para perceber que nós somos exemplos. A gente fala assim, mas eu exemplo? Somos exemplos sim. Exemplo de esforço, de estarmos aqui no esforço, pela compreensão e respeito que devemos aos outros, pela fé que nós já conquistamos, pela esperança que nós já temos, pelo entendimento da reencarnação que nós já possuímos. Isso nos faz exemplo. Então, essa mensagem nos fala também, em relação à esperança, sobre a felicidade que aguarda os espíritos que desenvolveram características que irão distingui-los como bons trabalhadores do Senhor. Não é trabalhar por trabalhar, é um bom trabalhador. Características como o desinteresse, a boa vontade, o sacrifício, né? A perseverança. Muitas pessoas querem trabalhar com Jesus, mas esquecidos qual é a marca do trabalhador do Cristo. Qual a marca do trabalhador? É a marca da abnegação, da renúncia. São os que se doam as suas vidas, os seus interesses particulares, né, temporários, para um bem maior, para um bem coletivo. São firmes nesse propósito. E a gente traz aqui um exemplo que nós temos na doutrina espírita, que é o próprio codificador, Kardec. Qual era a bandeira de Kardec? Trabalho, solidariedade e tolerância. A gente chama de tríade perfeita, né? A tríade ideal, pois que o nosso codificador se baseou nas lições e nos padrões oferecidos por Jesus em seu evangelho para se manter ativo no trabalho, com solidariedade e tolerância. Não foram poucas as vezes que ele sofreu, né? O ciúme, a calúnia, a maledicência, solidarizando com todos, sendo tolerante, e a sua vida não renunciou em nenhum momento ao trabalho. Então, lembrando de Jesus quando ele nos diz: meu pai até agora trabalha, e eu trabalho também. Está lá na anotação do Evangelho de São João. Então, qual é o trabalhador mais antigo? É Deus. Então, Jesus nos diz: meu pai trabalha até agora. Por isso, Kardec dá essa característica do trabalho. Traz lá na questão 674, Livro dos Espíritos, nos dizendo o trabalho. Toda ocupação útil é trabalho, é uma ocupação útil. Então, a gente começa a compreender que trabalho não é somente o suor, é uma ocupação útil. Por essa mensagem, nós sabemos que felizes também serão aqueles que desenvolverem em suas vidas os sentimentos, então, de solidariedade, de fraternidade, união, o senso de dever pelo trabalho realizado. Esse senso de dever, né, todo o capítulo 17 vai nos falar muito sobre a questão desse dever, dever para com Deus, não cessa nunca. Então, esse senso de dever que nós já temos, é um nível de consciência. E a consciência é igual uma rosa, depois que desabrocha, que acorda, é igual um carro, né? Porque anda para frente tem como voltar para trás. A gente não vai fazer mais essa consciência apagar. Então, o senso de dever vai cada vez mais sendo ampliado dentro, né, das nossas estruturas de consolidação, de compreensão de Jesus em nossas vidas. Então, é a importância do sentimento de coletividade que precisamos ter, né, de grupo. Então, na realidade, o trabalho é uma conquista do espírito. Então, nós não temos o dever de trabalhar. Muitas pessoas falam assim: vou entrar na doutrina espírita porque eu tenho um dever a cumprir. Não, não tem dever, não. O trabalho é um direito
é um direito de participar dessa tarefa. Porque quando a gente participa de uma tarefa dessa, a gente tem a oportunidade de estar junto de guias e mentores que, se não fosse o trabalho, a gente não teria essa oportunidade da aproximação desses espíritos tão queridos, não é? Então, precisamos lutar pelo trabalho e perseverar nele. Não adianta lutar para conquistar o trabalho e não ter perseverança. Precisamos saber perseverar no trabalho que foi conquistado. Então, é sobre esse nosso comportamento com o trabalho. Nós precisamos sermos trabalhadores confiáveis. Imagina a gente contratando aquele trabalhador que não segura no emprego, ali no serviço, né, muito tempo. Então, nós precisamos ser um trabalhador confiável, daquele que o chefe sabe que amanhã não vai inventar uma desculpa para faltar. Ele tem que ser contável. Então, a gente precisa ver isso dentro dos nossos núcleos de espírito, local que estamos aprendendo a viver em comunidade. Núcleo espírita nos vai ensinar a viver lá fora. Então, a gente está aprendendo a viver em comunidade. Então, a casa espírita nos oferece muito a aprender no trato das relações sociais, sobre a cortesia, a gentileza e, acima de tudo, a solidariedade. Né? Solidariedade é sentimento que nos leva, né, os homens a se auxiliarem mutuamente, partilhar junto com o outro, propor ajudar, atenuar uma dor. Então, o trabalho em equipe nos faz refletir profundamente sobre os nossos objetivos dentro do trabalho com Jesus, que não deve ser a busca por cargos, e sim de encargos para melhor servir. Ninguém busca cargo, é encargo, não precisa trabalhar. Ao invés de sermos servidos, precisamos aprender a servir. Então, é um local, a casa espírita, o grupo espírita, em que o dinheiro, o poder social, a ideia política não se devem confundir com os interesses do espírito imortal. A gente está trabalhando um outro tipo de comunidade. E essa mensagem do espírito de verdade nos fala principalmente no acolhimento que Jesus promete aos bons servidores, que são aqueles que aprenderam a aplainar os seus egos, o seu personalismo em nome de um interesse maior que a doutrina espírita que está sendo solidificada no nosso interior. Reparem bem, aplanar ego não é fácil, não é? Calar a boca quando a resposta está na ponta da língua é muito mais difícil do que não responder por não saber a resposta. Então, é um aplanador de aqui que a gente começa a aprender a se calar, abafar esse personalismo, para que a gente aprenda a sofrer, né, de uma forma para que a doutrina não sofra. É aqueles que, por divergência de opinião, né, às vezes acabam atrasando a obra que tinham a cumprir, uma tarefa. Então, nós precisamos estar muito cientes assim, dessa parte, né? Vós que fizeste calar vossos ciúmes e vossas discórdias para que não deixasse a obra sofrer. Então, é quando a gente também aprende a calar em casa, para que não tenham, para que a gente continue em paz, em harmonia, a gente vai conseguindo aprender o que é ter um pouquinho mais de tolerância. Então, se a gente não tiver tolerância, a gente vai ver inúmeras instituições se dividindo por disseções, por falta de tolerância. Por discordar da opinião de alguém não significa provocar uma divisão, uma anarquia. A gente vai aprender da nossa opinião, a falar, mas não de uma forma a machucar ou ferir. Então, quantos trabalhos são parados numa reencarnação por melindres? Quantos são a nós, aquelas criaturas que somos sempre do contra, né? Limpador de para-brisa, né? A gente tem que ser mais vigilante. Outros, né, param suas tarefas por não serem reconhecidos como líder, como autoridade, esquecidos que o Mestre Jesus nos ensinou apenas a sermos servidores de todos, por excelência. E Jesus nos disse que toda cidade, casa, dividida contra si mesmo não subsistirá.
Então, nós precisamos ter mais harmonia, precisamos ter mais esse algodãozinho que a gente chama, né, em volta dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, para sermos mais tolerantes. Então, a casa espírita é o local que nós aprendemos a nos comportar fora dela. Na convivência com o grupo, que nós buscamos aí combater esse personalismo que nós trazemos tão arraigado dentro de nós, buscamos e entendemos, assim, a necessidade constante da doutrina espírita. Percebemos que a casa tem que estar sempre estudando? Porque para que as ideias se renovem, para que a gente aqui evite um processo de fascinação e de autoobsessão. Porque se a gente não estudar, a gente cai nessa. A gente não oxigena, né? A gente não traz um oxigênio novo aos nossos pensamentos. A gente fica achando que é o dono da verdade, entra num processo de autoobsessão. Então, devemos estar sempre vigilantes para nos educar, para crescermos com o outro. Esse é o maior objetivo da religião, não é? Provocar mudanças verdadeiras. Por que você ficou melhor ali? Para que isso está te servindo, a casa espírita? Está te servindo como fruto, né? Está tendo fruto da compreensão das leis de Deus em sua vida? Esse é o objetivo. É quando a gente começa. Eu já sou uma pessoa melhor do que eu era. Eu não vou me comparar ao outro, eu comparo a mim mesmo. Como é que eu era antes? Eu já sou melhor do que eu era? Eu já consigo ser melhor para os outros? Isso sim, quando eu vejo o outro, eu pergunto. Eu já sou melhor para os outros? Então, a gente começa, dessa maneira, a respeitar a forma do outro, de ver diferente da nossa, de pensar e agir diferente da nossa. Nós vamos aprendendo, vamos amadurecendo, desenvolvendo uma segurança suficiente para tolerar a opinião contrária à nossa. Porque quando a gente não tolera, é porque a gente está inseguro, né? A ira brota das nossas contrariedades. Então, quando o outro nos contraria. O que eu estou desejando tanto do outro? Quando a gente aprende a não ter esse desejo em relação ao outro, a gente já consegue trabalhar melhor, administrar melhor essas nossas reações, sem precisar agredir o outro e nem nos manifestarmos agressivamente contra tudo e todos, só para tentar provar, né, que nós somos mais inteligentes. Porque esse tipo de comportamento seria imaturidade do espírito, insegurança e, principalmente, o quê? Desconhecimento da lei de progresso, que nos diz que todos iremos caminhar. Se adotar, todos iremos caminhar. Então, nós precisamos aprender a exercitar, a trabalhar com Jesus. Quando a gente começa a desenvolver o processo de ouvir o que o outro tem a dizer, calado, para a gente tentar entender a outra opinião, sem má vontade, sem estar dentro da nossa mente já formulando qual a próxima pergunta, qual a nossa resposta, que ponto eu vou mostrar disso aqui, ou nossas ideias preconcebidas sobre o assunto. É quando a gente se aquieta para poder ouvir com respeito, olhando no olho do outro, né? Respeito pelo outro. Não fazendo... Às vezes a pessoa fala e está fazendo 10 coisas, está lá no celular, ou está falando com o outro, está dando atenção a outra coisa. Respeito. O outro, quando fala, ele merece a nossa atenção. Respeito pela história que ele tem. Nós não sabemos o caminho que aquela alma teve. É assunto de guia, não é? Eu não tenho como saber como é que é o histórico, por que ela ainda está ali ou por que ela já está ali. Então, a gente sempre tem a aprender com todos, porque são experiências valorosas. Então, precisamos ver os nossos companheiros como almas valorosas que lutam, assim como nós, contra as suas próprias imperfeições. E que, dessa maneira, a gente, com essa visão, nós possamos ajudá-las tanto quanto possível, entendendo que, como nós, elas também têm sonho, têm desejos, têm vontades, têm dificuldades, têm fragilidades. Então, a gente passa a compreender. E compreender é ter compaixão, é desenvolver esse entendimento maior de tolerância. Porque todos nós já passamos, estamos passando ou passaremos
por inúmeros enganos na busca dos entendimentos. Então, é a hora que a gente encontra o outro, né? A gente deve abrir o coração, ouvir o outro e manter aquela vibração de carinho. Porque quando a gente conquista o coração do outro, a gente pode conquistar a mente dele, com muito respeito. Porque se o outro não perceber a nossa vibração de ternura, de acolhimento, a mente dele ele não vai dar acesso. Ele tranca. Ele já sabe que o que vai vir da gente vai ser rigor, vai ser julgamento, vai ser prevenção. Então, a gente não vai conquistar, modificar absolutamente nada naquele companheiro. Então, quando a gente é sincero e entende que nós também já passamos por situações com tantas outras dificuldades, a gente atinge o coração do outro. É isso que é o nosso compromisso com Jesus. Trabalhar dessa maneira, com um comportamento indulgente, né, que nos leve, quando necessário, a esclarecer a outra pessoa sem magoar, sem ferir, compreendendo a deficiência de todo mundo, né? Porque e sem aquele ar de falsa superioridade, né? Aquele olhar de cima para baixo. Com certeza a gente não vai resolver o problema da vida do outro, não, mas a gente já ali já empresta um olhar, já fala para o outro, olha, nesse momento eu não tenho. Quem é o consolo é Jesus, né? Jesus consola, a doutrina espírita também esclarece, consola. A gente pode fazer o quê? A gente pode apresentar o outro Jesus, apresentar um livro, fazer uma prece junto com ele quando ele não se sente, acha que não sabe, abrir o coração, ou mesmo só para que o outro se sinta ouvido, né, e acolhido, sem julgamentos, sem tentativa de ensinar o outro a viver. Às vezes o outro só quer falar mesmo, quer confiar em alguém. E Jesus, né, o Espírito de Verdade nos promete aqui que aos que não recuarem diante da tarefa, Deus irá confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Aqueles que não recuarem. Quantos recuam, né, diante dos testemunhos que, inevitavelmente, todo trabalhador irá vivenciar? É aquele momento em que as almas estão mais amadurecidas espiritualmente e assim conseguem priorizar o trabalho espiritual. Então, a gente não pode recuar. Todos nós passaremos por prova, não tem tapete vermelho para o trabalhador, porque a marca do Cristo foi a marca da renúncia, foi a marca do perdão, foi a marca do entendimento. E mais do que nunca nesse momento atual, devemos vivenciar o lema, né, do nosso mestre Kardec: trabalho, solidariedade, tolerância. Pois esse é o roteiro da paz e harmonia para todos nós que buscamos evoluir nessa seara espírita. Que dessa maneira, então, possamos sempre nos perguntar: qual é o nosso propósito quando nos reunimos em torno de uma instituição que estuda os padrões de Jesus e trabalha em nome do Cristo, ou seja, com o apoio dele e de toda uma falange de trabalhos espirituais? Qual é o nosso propósito? Nós estamos aqui para servir ou dividir? Somar forças ou criar diferenças? Nós realmente já compreendemos que estamos inseridos numa coletividade da qual temos comprometimento? Nós não estamos aqui à toa ou por acaso. Brasil, Rio de Janeiro, Angra dos Reis, a nossa família, o grupo espírita. Nós temos comprometimentos. Será que nós já não perdemos tempo demais com coisas que não nos acrescentaram em nada? Quanto tempo e oportunidades temos desperdiçado pelas vidas afora? Quantas vidas nós já perdemos tanto tempo com coisas, né, que não nos levaram a lugar nenhum, invencionices. E até quando, vamos dizer, né,
que o momento não é oportuno, o momento ainda não chegou, adiando uma tomada de posição em nome do crescimento. Vamos ficar como aquelas eternas crianças espirituais que não querem crescer, com medo de assumir responsabilidade? Não, né? Nós todos vamos, ao início do ano, relembrar que dizemos presente a Jesus. Nós vamos crescer, todos juntos. Nós iremos crescer. Como trabalhador de Jesus, às vezes a gente se pergunta: o que leva um trabalhador a perder o interesse na tarefa? Já que a gente está falando em tarefa. É justamente a falta da autoavaliação. Ele não aprendeu a se automotivar. Então, a espiritualidade nos oferece lições, mensagens, livros, palestras, nos leva a encontrar determinados textos, mas a motivação, a automotivação pertence a cada um de nós. É quando a gente levanta e a gente se motiva pelo trabalho. Com entusiasmo, não aquele carregando corrente. Uma vez, nós utilizamos numa casa espírita um texto que é utilizado em grupos, em dinâmicas de grupo, que foi muito interessante. Nas nossas reuniões, quando nós nos encontramos para estudarmos, para trabalharmos, a dinâmica nos pergunta: que bicho você é? E ela nos traz na dinâmica inúmeros animais. Olha que interessante. Será que eu sou um cão, Faz muito barulho por pouco. Pareço uma mula, obstinado e lento. Um gato que prefere agir depois da reunião. Um coelho que encolhe-se quando os maiores aparecem. Ou eu sou um pombo que fica arrunhando com o companheiro do lado e só vive de par. Pica-pau. Só sabe picar todas as ideias, interrompendo quem está falando. Será que eu sou um ratinho que nunca aparece, mas caminha entre todos? Ou uma zebra? Radical. 8 ou 80. Um camaleão que está de acordo com todos. Vai para onde o vento leva. Ou uma coruja. Sábio, presta muita atenção no que os outros falam. Um leão é o rei da reunião. Está certo de sua superioridade. Será que eu sou um tigre? É agressivo e irônico. Um pavão que gosta de mostrar cultura e de monopolizar a discussão, ou uma cobra que envenena as relações, provoca brigas e fica de fora. Um papagaio que comenta tudo e está sempre por fora do assunto, ou aquela girafa. Mudo e sem o silêncio não permite saber se ele está por dentro do assunto mesmo. E, enfim, um macaco bagunceiro e inteligente, está sempre de bom humor. Então, é como nós nos colocamos. Será que nós somos alguma desses tipos? Ou de personalidade? E precisamos pensar, sim, em comportamentos que viciamos ao longo do tempo, que mantemos ainda por puro comodismo. Assim, muitas vezes nós temos aquela característica daquela pessoa que diz assim: quem sou eu para fazer isso? Aquela pessoa que se acha sem condições para fazer qualquer coisa. Mas também não faz nada para aprender. Está sempre se escondendo naquele discurso, que eu sou humilde. Isso não é humildade. Muitas vezes é medo de assumir responsabilidade mesmo, que vai gerar nova postura, não é? Então a gente pensa assim: olha, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma infinidade de possibilidades que precisam ser trabalhadas. Nem melhores, nem piores do que ninguém. Mas só tem uma forma de eu aprender a fazer. Mas eu tenho a boa vontade. Ó. Talvez eu não seja isso que você imaginou, mas eu tenho muita boa vontade para fazer. Então, eu sou alguém capaz, sim. Capaz, A gente precisa ter a coragem. A gente vai se expor.
A gente, quando fala, aí a gente comete um montão de erros, não é mesmo? Depois, por isso que a gente nem ouve, às vezes. O povo vai ouvir aquilo e fala, nossa, quantos erros. Mas é assim mesmo. O importante é o trabalho. A gente vai aprendendo a compreender o outro que está ali de boa vontade, no esforço. Ao contrário daquele que nunca se acha capaz de fazer nada, tem aquele outro que se acha bom demais para realizar, né, as tarefas mais simples. É aquele que está esperando um trabalho mais adequado ao seu perfil, né? Uma coisa grandiosa, né? Geralmente é aquele que fala assim, olha, meu guia disse que a minha missão é grande, né? São essas criaturas que muitas vezes abandonam os grupos e vão criar lá o seu próprio espaço de acordo com o seu entendimento do que é uma missão grande. Então, a nossa missão aqui é muito ainda, pelo menos a minha, é aprender aqui mesmo o Evangelho, é aprender meu feijão com arroz, aprender a cada dia ser melhor. E assim a gente busca sempre ter em mente que o importante é a nossa boa vontade de trabalhar. Outros são aqueles, né, que podemos dizer que são os incontáveis. Nunca pode, nunca tem tempo. Parece que a atividade que eles se comprometem é um hobby, né? Então, o centro espírita significa ali um ponto social. A gente vê muito aqueles conceitos arraigados de outras religiões, né? Colocava ali a melhor roupa no dia de domingo para ir na missa, para ir no templo, enfim. Aquilo ali não é um hobby, aquilo não é um ponto social. São aquelas pessoas, a gente vai entender, incontáveis. E é interessante, quando nós precisamos de ajuda, quem que nós buscamos? Os mais ocupados ou desocupados? Na realidade, né, para aquele que aprendeu o valor do verbo servir e do tempo como representação da bênção divina, sabemos que não nos cabe desperdiçar. A boa vontade é o nosso recurso de cada hora, né? De 10 em 10 anos, como estagiários espíritas, muda a nossa conquista de credibilidade junto aos benfeitores espirituais. Existe um tempo. Esse tempo é necessário. Existem aqueles que a gente pode falar os exagerados, que colocam a doutrina espírita em segundo plano. Outros exigem que a doutrina espírita seja colocada à frente de tudo e de todo. Esquecidos que precisamos ter bom senso, equilíbrio, noção de dever cumprido. Não é assim? Não precisamos ser exagerados, precisamos sentir a real necessidade e vamos consultar nossa consciência. O que é mais importante? Atender aquele familiar naquele dia ou aquilo ali nós já podemos ir para a casa espírita? Temos que ter nossa consciência, né? Mas nós precisamos entender que conquistamos, conservamos a disciplina do horário nas tarefas, mas sem entrar no automatismo que faz com que aquele trabalhador esqueça, né, que precisa ter carinho, o amor que Jesus tanto nos ensinou. Então, por isso que a gente fala a necessidade de motivarmos o nosso próprio sentimento. É essa a necessidade que nós precisamos nos manter. Bem, vejamos aqui também um para a gente lembrar. Aqueles sobrecarregados, que foi o que nós falamos antes, que entendem a palavra dever como um peso, né? Carregando aquela corrente, uma obrigação que eles querem se livrar. Entendem o trabalho como uma imposição. Já trabalham por aperto, por medo, até por hábito, né? Na realidade, a vida é pura atividade, movimento. O trabalho é lei da natureza, é uma conquista. Então, é aquele sentimento de pertencente à obra de Deus. Como o trabalho é importante quando nós nos integramos. Conquistamos esse direito de participar aqui junto aos trabalhadores. Então, lutamos pelo trabalho e perseveramos nele. E, às vezes, a pessoa fala, poxa, mas sou sempre lembrado por trabalho. A gente vai lembrar assim. Nós nascemos para nos gastar no bem, nos doarmos aos outros, né? A gente não nasceu para se economizar, não. A gente deve se gastar mesmo, se doar todinho para desencarnar melhor. Temos os insubstituíveis, né, que são aqueles donos do trabalho.
que se sobrecarregam só para reclamar, centralizar, não dividem serviço, só eles sabem fazer bem feito. Não perceber a necessidade de ensinar a tarefa ao outro, criar possibilidade para aqueles que chegam, que iniciam, para que possam dar continuidade à tarefa do Cristo. A gente conquista a tarefa e renuncia à tarefa. Quando a pessoa fala, o meu centro é meu umbigo, o restante é tudo vaidade. Nosso grupo. Lembramos aqui também, né, daquele que a gente fala, os que buscam o repouso do guerreiro, a paz como um local tranquilo, né, uma casinha, um riachinho, esquecido que a paz é o resultado do dever cumprido, da harmonia das forças do bem. Então, nós pertencemos, né, cada um de nós tem o grupo dos intransigentes, que são os inflexíveis, os críticos, enfim. Temos inúmeros personalidades que poderíamos citar, mas nós aqui já entendemos que todo o trabalho é a possibilidade de vivermos, né, junto ao grupo, como cartas vivas do Evangelho de amor, cartas vivas, né, quando a gente fala cartas vivas do Evangelho, que precisamos nos esforçar com a boa vontade, buscando alcançar o coração daqueles que estão ao nosso redor, ao mesmo tempo que colocamos o nosso coração à disposição do Mestre Jesus. Nós vamos encerrar com um pequeno trecho de um texto escrito A Bênção do Trabalho do Espírito Meimei. E ela nos diz assim: é pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam, olvidar os assuntos amargos, servindo ao próximo, no enriquecimento de nós mesmos. Com o trabalho, melhoramos nossa casa e engrandecemos o trecho de terra onde a providência divina nos situou. Ocupando a mente, o coração e os braços na tarefa do bem, exemplificamos a verdadeira fraternidade e adquirimos o tesouro da simpatia, com o qual angariaremos o respeito e a cooperação de todos. Quem não sabe ser útil não corresponde à bondade do céu, não atende aos seus justos deveres com a humanidade e nem retribui a dignidade da pátria amorosa que lhe serve de mãe. O trabalho é uma instituição de Deus. Chico Xavier psicografou essa mensagem de Meimei. Então, possamos dizer ao final desse estudo que estamos renovando os nossos compromissos com Jesus para mais um ano de trabalho, dizendo presente ao trabalho do bem. Saudamos ao grupo de estudo e trabalho e a sua patrona Meimei, que soube, né, tão bem exemplificar a humildade, a caridade e o compromisso com Cristo e com Deus. Desejamos a todos os corações que esta casa, né, que este grupo permaneça sempre como um farol, brilhando por muitos e muitos anos em nossos corações. Muita paz a todos vocês. Graças a Deus. 62.